de um milagre. Para tirar adolescente 8 horas, 9 horas da manhã da cama é uma luta, é uma batalha. Quantos adolescentes gostam de levantar 6 horas da manhã? Diga amém. Fala a verdade. É melhor você falar misericórdia. Ontem nós tivemos aqui, eu também fui adolescente, meu pai ele tinha uma tática para me levantar para a escola bíblica dominical. Eu queria ensinar até os pais, mas parece que vocês proibiram que os pais não viessem aqui hoje, né? Eu ia falar algumas coisas para eles e alguns não vieram. Mas eles estão votando. Ah, não, mas aqui não tem segundo turno, né? Bom. Meu pai tinha uma tática fenomenal para acordar adolescente. Quando ele chamava para a escola bíblica dominical, Ariel, escola dominical. Tá bom, pai. A segunda, Ariel, já vou, pai. A terceira, ele jogava uma caneca de água fria em cima de bem. Era uma tática que não falhava, viu? Eu tinha que levantar, não era pelo espírito, não era por força e violência mesmo. Mas enfim, sobrevivi, né? E vocês estão sobrevivendo também. Aqueles pais chatos, né? Nossa Deus, aquela mãe. Ontem eu estava falando aqui, nós falamos sobre o pai e o filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos. E o relacionamento deles não era muito salutar. E um resolveu olhar as coisas lá fora e falou assim, pai, me dá a minha herança que eu estou vazando fora. Essa vida aqui dentro de casa não é boa não. Essa vida chata, eu quero ir embora, me dá a minha parte. E a Bíblia diz que ele foi para uma cidade de distância. Ele gostava tanto de casa que ele queria ficar bem distante de casa. Esses são os dilemas de alguns jovens e também adolescentes. Achar que a igreja é o lugar mais chato. Tem dia que o negócio fica assim, né? É verdade. Mas que pastor uma palavra chata. Regente, ai que hino chato. Meu Deus. Porteiro chato. Aqui em Varginha e Lavras não é assim, não, é só Belo Horizonte. Mas, professora chata, né? É assim, a vida adolescente é uma vida que eles tentam de todas as formas, uma exigência muito grande. Realmente tem hora que o contexto da celebração do culto às vezes não atinge eles. Eu às vezes converso muito com alguns líderes sobre isso, a contextualização do culto. Às vezes a gente fala para um grupo só de pessoas adultas, esquece na igreja que tem adolescente, tem jovens. Então às vezes a gente precisa fazer uma leitura no plenário e atingir toda a área. Eu lembrei de um adolescente na Bíblia, de um dos maiores pregadores, pregava mais do que Marcos Feliciano. Pregava mais do que, na minha época era Dino Suegat. Dino Suegat e Bernardo Johnson. Bernardo Johnson, na minha adolescência, eu vi ele pregar muitas vezes. Eu ajudei ele na cruzada na cidade de João Molevade. Um homem de uma simplicidade. Eu não esqueço ele saindo do carro, e eu, na idade de 12 anos, ele vindo me abraçar, e eu não esqueço disso. E Victorino cantava junto com ele, eu achava esquisito aquela mão do Victorino. Você ficava curioso, um dia eu peguei na mão dele assim para ver o que é isso aqui mesmo. É curiosidade de adolescente, né? Então eram os pregadores da época, mas hoje tantos que aparecem aí. Esse homem na Bíblia pregava mais do que Silas Malafaia. E o homem pregava tanto, mas tanto mesmo, que o adolescente dormiu.
na hora do culto. Dormiu na janela. Era o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o Paulo ficou empolgado, igual esses pregadores, né, que não olha por horário. E talvez naquela época também não tinha, né? E ele pregou, e o adolescente... A Bíblia diz que o adolescente começou a cochilar e ele dormiu num sono profundo. Porque o adolescente de dia ele pula, ele vira de cambalhota, ele vai aqui e faz. Quando chega essa turma para dormir, não é, irmã? Essa turma para dormir, eu vou te contar, pode virar a casa de cabeça para baixo, que eles não acordam mesmo. Mas para perturbar a gente numa caravana, se dormir com eles, fica até 4 horas da madrugada passando pasta dental na cara dos outros. Uma perturbação. Eu já dormi com essa turma, irmão, quase desviei. Jesus tem misericórdia. Uma vez eu falei com um pastor, disse: pastor, o senhor vai acompanhar os adolescentes numa caravana. Esses meninos é uma bênção, uma maravilha, fogo puro. Na volta, o pastor, ele perdeu quase a metade do cabelo que tinha. Pastor, misericórdia, pastor. Sangue de Jesus tem poder. O senhor manda eu lavar banheiro, o senhor manda, mas não deixa eu ir com essa turma mais não. Fiquei 2 noites sem dormir. Mas esse adolescente dormiu na janela. O nome dele era Eutico. Quando você chegar lá no céu, você pergunta: o que levou Eutico a dormir? E a Bíblia diz que Eutico dormiu e caiu num sono profundo e morreu. Interessante, quando eu olho para o Novo Testamento, principalmente da carta de Lucas e também algumas passagens, quando fala de jovens e adolescentes, tem hora que eu fico assim pensando que a igreja primitiva não dava muito, apesar que João, né, foi o único que escreveu, eu vos escrevi jovens, porque vós sois fortes, né? É o único que a gente vê um elogio ali. Mas de adolescente, de jovem, ele fala que Eutico dormiu. E um outro que eu descobri há poucos dias, um grupo de jovens, sabe qual era o papel do grupo de jovens, do conjunto de jovens na igreja primitiva? Sabe qual era o papel? A Bíblia fala que um dia chegou um casal na frente de Pedro e falou, mentiu, Ananias e Safira. Ananias aí mentiu, morreu. A Bíblia fala que os jovens da igreja veio e levou o morto para fora. O papel de jovem da igreja primitiva era carregar morto. Olha lá para você ver, está escrito, e os jovens levaram o defunto para fora. Mas graças a Deus, Deus abençoou que hoje, não, os jovens, adolescentes cantam, participam da celebração, é uma maravilha. Mas Eutico dormiu. A Bíblia diz que o sermão chegou até meia-noite. Você já pensou? O que vocês acham? Que esse sermão era um sermão meio chato, não era? Não precisava fazer assim também não, né? E ele dormiu. A Bíblia fala que Paulo, quando eu falo para a liderança, nesses 29 anos de pastorado, eu estou agora há mais ou menos 10 anos falando para a liderança, os desafios com essa igreja contemporânea, ou essa igreja pós-moderna. Como absolver, como a gente fazer uma leitura sem perder esta geração. E o que me admira é que Paulo, ele não continuou o sermão, ele parou. E às vezes eu falo isso para pais, que às vezes os filhos estão, para falar uma outra palavra, né, eles já estão de cabeça cheia de tanto sermão. Paulo nos ensina ali uma coisa fantástica. A Bíblia diz que Paulo parou o sermão, desceu, olha a palavra descer, ele estava numa posição superior, ele desceu. E foi aonde estava o adolescente. Ele não mandou alguém ir lá. Ele não pediu. Ele era uma autoridade. Ele desceu.
A família toda em volta. Porque, gente, na hora que o adolescente está na janela, ninguém aparece. Mas na hora que morre, todo mundo aparece. Na hora que Eutico caiu, ninguém, ou na hora que estava dormindo lá, eu não vejo um filho de Deus, pastor Salvador, ir lá procurar tirar Eutico de lá. Quando o adolescente está fazendo uma coisa errada, dificilmente alguém vai lá para aconselhar, para sentar. Mas na hora que cai, você quer ver um exemplo? Me permita, porque cada região tem uma cultura. Quantos pais estão faltando aqui? Quantos pais poderia ter vindo na caravana? Mas na hora que os adolescentes caem no mundo das drogas, aí corre para dentro da igreja.